Você já orou com todo o coração e mesmo assim não foi atendido? Será que Deus ouviu? Será que Ele se importa? Talvez você já tenha enfrentado ou até mesmo esteja enfrentando alguma angústia, clamou em função disso, jejuou, pediu, mas a resposta foi o silêncio. Ou pior, foi não. Será que um não de Deus é realmente o fim da nossa esperança? A Bíblia mostra homens e mulheres que ouviram não para orações em momentos decisivos da sua vida, mas será que você está pronto a confiar mesmo quando você não entende a resposta? Nós seguimos com a série Respostas de Deus e no programa de hoje nós vamos entender como lidar com as respostas contrárias às nossas orações. Fica comigo porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Que prazer para mim aqui estar junto com você nesse instante pela TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Abrindo aqui, o programa Está Escrito para falarmos sobre um tema tão importante, o tema da oração, as respostas de Deus às nossas orações. Você está precisando de uma resposta muito importante de Deus? Está enfrentando desafios profissionais, pessoais ou quem sabe até espirituais e precisa que Deus te direcione para um assunto especificamente? Deixa eu te dizer, pensando sobre isso, aqui nós da TV Novo Tempo e o programa Está Escrito, preparamos para você esta revista extraordinária, a revista Deus Me Ouve. Será que Deus te ouve no seu contexto de dor, de angústia, de ansiedade? É claro que Ele te ouve. Ainda que a resposta que você receba, a sua oração, não seja exatamente aquela que você esteja esperando, Deus está lhe respondendo. Deus ouve a sua oração. Creia nisso. Mas o que fazer diante desse contexto? Aí você tem que pedir agora mesmo essa revista, que tem aqui lições extraordinárias, tanta coisa boa para você aprender sobre o tema da oração na Bíblia. Mas para você aprender, você precisa pedir agora mesmo a sua revista Deus Me Ouve. Então liga para a gente no telefone 0 operadora 12 2127 3121. E se você preferir mandar uma mensagem pelo WhatsApp, o número é 12 98244 4449. É só você pedir, nós vamos enviar para o melhor endereço que você apontar a revista Esperança Deus Me Ouve. E por falar sobre o tema da oração, chegou o momento do estudo e a pergunta que eu preciso responder. Então chegou o momento do quadro. Responde aí, pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Vamos lá. Pergunta de hoje aqui na tela. Essa pergunta é grande, hein? Pastor Robson, se Deus é tão bom e nos ama tanto como a Bíblia diz, por que muitas vezes temos a impressão de que Ele ignora os nossos pedidos de oração? Bom, boa pergunta, né? Muito boa, ela reflete a ansiedade de muitas pessoas. Para a gente pensar sobre essa pergunta, a ideia de que Deus é bom e nos ama profundamente, ela está claramente afirmada nas Escrituras. Por exemplo, lá em 1 João, capítulo 4, verso 8, e diz assim que Deus é amor. Jesus, ele nos ensina que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos, mostrando que a bondade de Deus é universal. Só que muitos cristãos sinceros, eles passam por experiências em que eles sentem que as suas orações não são respondidas, porque Deus talvez esteja permanecendo em silêncio. C.S. Lewis, no seu livro Cartas a Malcolm, ele reconhece essa tensão
quando ele declara que a experiência mais angustiante não é de ouvir um não quando a gente ora, mas experimentar o silêncio total, como se fosse uma porta assim que se fecha diante de nós. É importante a gente lembrar, no entanto, que a Bíblia ela não prometeu respostas automáticas, imediatas a todas as nossas orações. Jesus nos ensinou a perseverar em oração, especialmente na parábola que ele contou do juiz iníquo, que cede à importunação de uma viúva que está pedindo que ele julgue a sua causa. Está lá em Lucas 18, do verso 1 até o verso 8. Com essa história, Jesus está mostrando que pode haver momentos, períodos, em que o silêncio de Deus vai fazer parte de um processo maior de crescimento espiritual e individual nosso, desenvolvendo confiança em Deus. Talvez o verso que a gente precise entender melhor quanto a esse tema de pedidos que aparentemente são ignorados por Deus é Efésios 3:20. Diz assim lá: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, na sua sabedoria, sabe o que é melhor, muito além do que você possa pedir. E entenda que às vezes você recebeu um não ou um espere um pouco. Também é uma expressão do amor de Deus, porque Ele nos vê assim por inteiro. Ele sabe o que cada situação pode produzir dentro do nosso caráter. A oração, ela não deve ser vista como uma tentativa de forçar a mão de Deus, mas a gente precisa entender que ela é o meio pelo qual nós nos alinhamos à sua perfeita vontade. A fé verdadeira, ela não questiona o silêncio de Deus, mas ela vai descansar no caráter de Deus. Para você que quer continuar estudando sobre esse assunto, assim, de uma forma mais profunda, sistemática, fazendo as suas anotações, eu vou sugerir aqui para você, mais uma vez aqui, a revista Deus Me Ouve. Você pode estudar especificamente sobre esta questão que nós estamos aqui mencionando, eu e você, aqui nas páginas 9 até a página 16. Aqui nessa revista você vai aprender muito, então peça a sua agora mesmo, tá bom? O telefone está aparecendo aqui embaixo no GC, você pode ligar ou mandar uma mensagem que nós vamos enviar para você, essa revista sem custo nenhum. Vamos seguir aqui com o segundo episódio da série Respostas de Deus. E diante desse tema, eu preciso te perguntar, você já orou com todo o seu coração e mesmo assim não foi atendido? Será que Deus te ouviu? Será que Ele se importa? Talvez você já tenha enfrentado, ou quem sabe está enfrentando um momento de angústia, clamou, jejuou, pediu, e a resposta foi o silêncio? Ou talvez Deus lhe disse não. Mas será que um não de Deus é realmente o fim da nossa esperança? A Bíblia mostra que até mesmo grandes homens e mulheres ouviram um não no momento decisivo da sua história. Mas você está pronto para confiar mesmo quando entende que a resposta de Deus não era aquela que você estava aguardando? Nós estamos aqui com a série Respostas de Deus. Esse é o segundo episódio dessa série e no programa de hoje nós vamos entender como lidar com as respostas contrárias às nossas orações. E o grande exemplo que eu quero mostrar para você está no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. Diz assim, está escrito: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Para continuarmos com o assunto das respostas contrárias às nossas orações, o silêncio de Deus e os nãos que Ele nos dá,
nós vamos relembrar aqui a história do profeta Abacuque. Ele viveu há aproximadamente 2.700 anos atrás, pegando ali os últimos 20 anos do sétimo século antes de Cristo. O ministério de Abacuque, ele se deu num período meio estranho, sombrio, que muitos reis passaram pelo trono de Judá. E isso aconteceu porque eles eram maus, eles eram corrompidos nas suas ações e eles faziam o que desagradava ao Senhor. E em função disso, Deus permitia que eles fossem retirados do poder porque eles tinham exposto o povo a terríveis consequências. Talvez no início do ministério de Abacuque, estava governando ali o rei Manassés. Olha, esse foi o rei mais corrompido, o mais corrupto de Judá, as tribos do sul. Essa história está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 21. Esse rei, ele promoveu a corrupção assim de forma generalizada. E o seu filho Amon o substituiu e seguiu os mesmos passos do seu pai. E por causa disso acabou sendo tirado, o seu reinado foi curto. No lugar dele reinou Josias, que era filho de Amon, neto de Manassés, e esse rei, ele realizou uma reforma religiosa, mas apesar disso, a corrupção ainda persistia, é um mal terrível que acompanha, mesmo depois que governantes saem. Mas no seu lugar de Josias, governou Jeoacás, que era o seu filho, e ele ficou apenas 3 meses. Ele foi deposto pelo faraó Neco. No lugar dele, assumiu o trono Jeoaquim, que era irmão de Jeoacás, e ele foi colocado ali pelo Egito. E nos dias do seu reinado, a violência, a corrupção, a opressão ainda estavam em alta, exatamente como Abacuque descreve aqui no seu livro, no capítulo 1, no capítulo 2. E foi nesse contexto de tanta dor, tanta maldade, tanta injustiça ao redor das pessoas, que Abacuque vai até Deus e ele o questiona, dizendo assim: Senhor, até quando? Ele quer uma resposta de Deus, mas essa resposta deixa Abacuque chocado e ela vai servir de meio para a gente tirar aqui grandes lições. Nós vamos entender melhor o contexto dessa oração e a resposta de Deus. Então vamos aqui para o contexto de Abacuque. Entender um pouco melhor as orações, as queixas que Abacuque faz. O livro de Abacuque ele é separado em 3 pequenos capítulos. Esses capítulos, eles têm 2 orações. Elas são como se fossem queixas do profeta. E também nós temos 2 respostas de Deus. E no final do livro, no capítulo 3, nós vemos uma oração de fé, que ela é feita e expressa pelo profeta. Já quando a gente começa no livro, os primeiros versos do livro, eles começam com uma interrogação. Capítulo 1, o verso 2. O profeta, ele vai questionar toda a violência e ele vai terminar esse livro com uma exclamação de fé. Ele começa questionando e ele termina confiando, apesar das decepções espirituais que ele tem. Lá no capítulo 3, o verso 19, ele termina assim. Essa experiência de Abacuque, ela vai servir de base, não só para a gente, mas para crentes de todas as suas épocas, que buscaram a Deus em tempos de crise. Logo aqui no início do livro, a primeira queixa do profeta, ela é relacionada à demora de Deus para responder às orações e responder à violência, à destruição que estão ali diante dele. E o profeta, ele clama a Deus, capítulo 1, se você puder ler aí, o verso 2 até o verso 4, e ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? O profeta está cansado, toda a violência que ele estava assistindo, contemplando a maldade contra a cidade de Judá, e o profeta está cansado de ver a injustiça dos ímpios sobre os justos, de ver a luta, o conflito por todo lado e a lei se enfraquecendo cada dia mais, vendo a injustiça, a justiça, melhor dizendo, sendo pervertida. Parece aqui que a nossa sociedade hoje passa por dificuldades muito parecidas, né, com as
que Abacuque viveu nos seus dias. Ainda que fossem em situações e contextos diferentes, mas é comum a gente observar, né, violência, massacres, maus tratos, especialmente contra mulheres, idosos, contra crianças, tiroteio nas escolas, predadores sexuais, bombardeiros, né, que são movidos por tumultos políticos, como é o caso que a gente tem enfrentado assim no Brasil recentemente. Parece que a gente se encontra na mesma posição do profeta, muitas vezes questionando a Deus do porquê de tudo isso acontecer, porquê de tanta perversidade, porquê que os injustos prevalecem sobre os justos. Qual é a resposta de Deus? Então, se prepare aí para a resposta, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, melhor dizendo, o verso 1, olha só o que o profeta diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia. Ele estava olhando assim, observando. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Nos versos anteriores, Abacuque havia colocado assim diante de Deus a sua causa, mas não foi só isso. Ele também cobrou do Senhor uma posição compatível ao seu caráter, né? Que é santo, seus atributos de justiça. A oração de Abacuque, ela é específica, ele está esperando uma resposta específica. E ele não fala simplesmente com Deus, esperando uma resposta agora, ele se coloca na torre de vigia. Oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Então quem fala também precisa ouvir, tem que estar com os seus ouvidos atentos. Então se prepare para receber a resposta de Deus, seja o sim ou seja o não. Suba à torre de vigia e aguarde, porque o Deus que nós conhecemos, ele é um Deus de resposta. Qual é a resposta de Deus? Abacuque 2, o verso 2 e o verso 3, ele diz assim: o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Veja, enquanto ele está na torre de vigia, Abacuque vai dizer que o Senhor me disse e respondeu. Veja, a visão vem até Abacuque, Deus revela, Deus dá a resposta através da visão. Abacuque, ele não gera uma resposta da sua alma, mas ele recebe do Senhor a resposta que ele tanto pediu. E essa resposta não era apenas para ele, tinha um endereço, era o povo de Deus. Deus, na sua visão, manda Abacuque escrever e tornar bem legível sobre tábuas, para que até mesmo quem passasse correndo conseguisse ler essa visão. A resposta é visível, ela é inconfundível, ela vai se cumprir no tempo certo, mas talvez seja uma resposta contrária. Qual foi a resposta de Deus ao clamor de Abacuque para livrá-los assim de tanta coisa ruim? Deus aparece para o profeta e ele diz assim, ó, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que eu suscito os caldeus, diz aqui o Senhor, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das suas moradas que não são suas. Resumindo aqui, em outras palavras, Deus disse assim para ele, Abacuque, a coisa está ruim? Vai ficar pior. Eu vou acabar com o meu povo. Eu vou destruir o meu povo. E agora o que você faria no lugar do profeta? Quando você ora por cura e vem a morte, você ora por paz e vem a crise, o que você faz? Você desiste? Aqui a gente precisa entender o terceiro aspecto ligado, ao relacionamento de Deus, as orações que Abacuque fez ao Senhor, que é o justo viverá pela fé. Deus tem propósitos maiores.
A resposta de Deus foi surpreendente. Ao invés de ele oferecer alívio imediato, ele anuncia que levantará um povo, os caldeus, um povo ainda mais violento para executar juízo sobre Judá. Abacuque, capítulo 1, o verso 5 até o verso 6. Mas Abacuque entendeu que Deus é sábio demais para errar. E ele é muito bom para ser cruel. Ou seja, a resposta divina, mesmo quando é incompreensível para o nosso entendimento, ela carrega consigo um propósito que é maior. A experiência de Abacuque vai deixar claro que a resposta divina, ela transcende o nosso entendimento. A Bíblia diz isso. Se você for a Isaías 55, verso 8, o que você encontra lá? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O justo viverá pela fé. Não se esqueça disso, o justo viverá pela fé. Abacuque 2, o verso 4, diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Enquanto o orgulhoso vive por aquilo que ele pode fazer, o justo vive pela fé que tem em Deus. Nós nos agarramos assim nas revelações de Deus, nós nos agarramos às promessas do Senhor, nós nos agarramos às respostas ou na direção que vem de Deus. Não é pela confiança em si mesmo que o homem vai alcançar a salvação, mas é pela fé. Abacuque passou a entender que enquanto os nossos pedidos quase sempre são sobre coisas deste mundo, desta criação, as respostas de Deus quase sempre são sobre coisas eternas, sobre novos céus, nova terra. Abacuque passou a entender que as coisas incompreensíveis, as ações estranhas de Deus, as respostas de Deus, sempre são para nos salvar. Nos salvar do quê? Do diabo, do pecado e também nos salvar de nós mesmos. O verso que nós lemos lá no começo, ele vai nos apresentar uma realidade que é muito necessária quando nós recebemos a mesma resposta de Deus. Ainda que, você se lembra que a gente leu lá no começo? Ainda que, a resposta de Abacuque, ainda que, me ajuda a entender que os planos de Deus eles são sempre maiores, são sempre melhores que os nossos. O profeta ele não reclama mais, agora ele somente dava graças a Deus. Apesar de todas as dificuldades, Deus sabia o que era o melhor dentro do seu plano eterno. E aqui nós vamos encontrar uma oração de confiança. O profeta então termina deixando uma das mais lindas orações que a gente encontra na Bíblia. Essa oração é linda demais. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Foi o verso que a gente leu, Abacuque 3, 17 e 18. Preste atenção. A expressão ainda que. Preste atenção a essa expressão. Talvez você já tenha ouvido dizer que o verdadeiro cristão não pergunta por quê. O verdadeiro cristão pergunta para quê. Mas isso não é bem verdade. Até a cruz, ou melhor, na cruz, a gente encontra o exemplo de Jesus dizendo o seguinte: Deus meu, por que me abandonaste? Veja, ele não falou, para que me abandonaste, Senhor? Ele falou, por que me abandonaste? Se Jesus usou o porquê, você também pode usar. Não se esqueça que, às vezes, por causa da nossa limitada visão humana, nós não conseguimos entender nem o porquê e nem o para quê. Então, quando isso acontecer, siga o exemplo de Abacuque, que nos ensina uma lição muito maior, mais importante. Nós devemos confiar em Deus, nos seus planos, nos abrindo para um ainda que.
ainda que Ele não me ame, ainda que Ele não me cure, ainda que o emprego dos sonhos não aconteça, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que as respostas de Deus vão na direção contrária das minhas vontades, ainda que Ele sabe o que é melhor e eu não devo desistir dele. Na Bíblia, nós encontramos uns ainda que famosos, alguns ainda que famosos. Jó, após perder tudo, ele disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Mostrando assim submissão à soberania divina. Asaf, no Salmo 73, ele reconhece, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Talvez o mais emblemático de todos, Salmo 23, quando Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, demonstrando confiança total na proteção de Deus. Que você também, apesar de todas as circunstâncias difíceis, tenha nos seus lábios mais do que porquês e para quês, que você tenha sempre um ainda que. Talvez, como Abacuque, você não tenha razão. Olhando ao redor, a injustiça, a maldade prevalece no coração dos homens. Você não consegue mais enxergar coisas boas, tem clamado a Deus e tem visto como Abacuque tanta maldade, tanta coisa ruim. Se a sua fé está sendo abalada a tal ponto de você ficar desesperado, como Abacuque fez na sua posição de torre de vigia, espere a resposta de Deus. Esteja disposto a esperar e a confiar na resposta de Deus. Ele sempre tem os melhores planos. Não se esqueça disso. Como Abacuque se colocou na torre de vigia e recebeu a visão, ele, no final, mesmo que a resposta fosse contrária às suas expectativas, ele disse, ainda que falte tudo, nele eu esperarei. Essa é a esperança que precisa frutificar dentro do seu coração. Porque saiba uma coisa, se Deus atendesse tudo o que você quer aqui nesse mundo, você não teria desejo, vontade alguma de ir à presença dele, no reino que há de vir. Então, às vezes, Deus nos precisa tirar a esperança e o brilho deste mundo para colocar a esperança e o brilho num outro mundo, nele, no Senhor. E isso vem diante de dificuldades e problemas, mas se a gente aprende a confiar, ainda que tudo saia contrário ao que eu espero, Deus me abençoa. E eu quero te abençoar nesse momento, para você confiar em Deus. Você me permite fazer isso? Senhor, ainda que as respostas às nossas orações não sejam aquelas que nós esperamos, nós confiaremos em Ti. Nós nos colocamos em Tuas mãos. Ainda que tudo saia diferente do que esperamos, nós nos colocamos em Tuas mãos porque confiamos em Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. É bom poder orar assim, confiar assim, né? Porque a gente entendeu o que está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.